Olá, nós vamos falar aqui um pouco sobre parada antecipada. Parada antecipada é um método que se adapta ao treinamento da rede neural para parar o treinamento da rede no melhor ponto de aprendizado. Então, você pode ter qualquer tipo de treinamento de rede neural e você pode adaptar a parada antecipada ou early stopping. Existem várias técnicas de parada antecipada, mas a mais comum requer que você divida o banco de dados em três partes. Uma parte maior, em que é o treinamento, geralmente 80% a 90%. Uma parte menor, a validação. E uma parte um pouquinho maior para fazer os testes. O treinamento ele é usado para ajustar os pesos ou qualquer tipo de ajuste que a rede possua, né? A validação é usada especificamente para descobrir qual é o melhor ponto para parar o treinamento. E o teste é usado para avaliar o desempenho propriamente dito. Então, esse aqui, por exemplo, é uma possível divisão, né? Você divide o banco de dados original, 85% para treinamento, 5% para validação e 10% para o teste. Mas isso vai depender do tamanho do seu banco de dados, do tipo do seu banco de dados, certo? Mas normalmente a maior parte é o treinamento, uma parte pequena para validar e uma parte um pouco maior para testar. E o que vai ser feito com esse banco de dados de validação? Né? Ele pode ser usado para classificação ou para regressão. E acontece o seguinte: durante o treinamento normal de uma rede neural, a tendência é que o erro vai caindo, vai diminuindo, 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 à medida que os ajustes de pesos são feitos, ou as iterações ou épocas, né? Então as épocas vão passando e a tendência é que você tenha cada vez menos erro no treinamento, né? Isso acontece porque todo o treinamento de rede neural é feito para minimizar o erro. Então, a cada passo, o erro diminui um pouquinho. Pode ser que o erro quase não diminua em um determinado momento, mas ele sempre vai tender a diminuir pelo menos um pouquinhozinho. Só que o banco de dados de validação ele não é usado para ajustar os pesos. Então, inicialmente, ele vai decrescendo. Mas existe um ponto em que ele atinge o menor valor de erro. E a partir daqui, ele começa a subir o erro. A gente diz que esse ponto aqui ocorreu overfitting. O overfitting, ele não necessariamente foi causado por um treinamento em excesso, que foi o caso aqui, né? Você passou de um determinado ponto e aí você passa a ter um treinamento excessivo. O overfitting também pode ser causado por uma rede que é grande demais, muito cheio de parâmetros, muitos neurônios, e por isso ela causa overfit. Mas de qualquer forma, o esquema é o mesmo. O erro vai caindo, atinge o menor valor e começa a subir, né? Nem sempre o erro começa a subir assim. Às vezes ele sobe bem lentamente, assim. Mas de qualquer forma, se você continuar treinando, vai ser pior. É melhor você parar. A partir daquele ponto ali, a rede não tem mais nada a aprender do banco de dados de treinamento. Ela começa, inclusive, a desaprender, começa a piorar o desempenho, né? Então, o melhor ponto para a parada é esse aqui. É o Early Stopping Point, ou seja, o ponto de parada antecipada. Como que você, então, define o ponto de parada, né? Como que você define aquele ponto ali? Não, aquele ponto ali vai ser o ponto em que eu vou parar. Normalmente o usuário habilita no software de treinamento a parada antecipada e ele diz quantas épocas, ou seja, quantos ajustes de peso, ele permite que o erro da validação piore.
E esse número máximo de épocas se chama paciência de validação ou validation patience. Então, o que é isso? Esse aqui é o melhor ponto, né? A partir daqui vai piorar. Então, digamos que eu tenha esse ajuste de peso, esse ajuste, esse ajuste, esse ajuste. Então, você tem aqui várias épocas de ajuste de peso. Quando você chegar a 10 épocas em que piorou o erro de validação, você paralisa o treinamento, volta para esse ponto aqui, que esse é o melhor ponto, é o ponto onde a rede obtém o melhor desempenho, né? Por que precisa desse negócio das 10 épocas? Né? Por que você não pode pegar o mínimo que tiver e parou? Isso acontece por causa do ruído. É normal que todo treinamento com banco de dados real tenha muito ruído no treinamento. Então, o banco de dados de treinamento fica sempre caindo, mas ele tem um ruídozinho, tá vendo? Às vezes ele sobe, às vezes ele desce, mas a tendência é que ele sempre caia ao longo do tempo. Isso também acontece com o banco de dados da validação. Então, é por isso que você aceita até 10 épocas. Se na primeira época ele não consegue obter um erro de validação menor, você espera a segunda. Quando você tiver 10 épocas consecutivas, aí você para o treinamento. 10 épocas consecutivas de erro. E aí você para. Isso acontece por causa do ruído. O número de épocas de paciência de validação pode ser trocado. Ele pode ser, por exemplo, que no caso você só aceita um, né? Um só erro de validação você já para. Pode ser mais baixo, tipo 10, ou pode ser até alto, tipo 100 ou 1000. Né? Então você deixa o banco de dados treinando até você ter certeza que essa curva aqui está subindo. Né? Porque poderia acontecer aqui da curva cair. Né? Só é improvável. Normalmente, quando você atinge aqui o menor ponto, isso não vai mais melhorar a partir daqui. A parada antecipada, ela lembra muito os professores que fazem provas intermediárias no meio do período. Né? Então, você tem o professor que dá a matéria e logo em seguida dá uma prova. E essa prova não é a avaliação principal, é só para acompanhar o aluno, só para saber se o aluno está realmente sabendo, aprendendo. Né? E a validação também pode ser usada como uma ferramenta para você descobrir rápido se não está funcionando o treinamento. Né? Então o aluno aprende com as primeiras, digamos, 3 aulas, aí você faz a prova, o aluno foi mal, tem uma coisa errada ali no treinamento. Né? Tem alguma coisa errada no banco de dados, alguma coisa errada com o aprendizado em si, e você poderia parar ali mesmo. Né? E à medida que você vai acompanhando, né, você vai dando mais provas, mais provas, mais provas, existe um ponto em que o aluno satura, ele não vai aprender mais nada a partir dali. Então você já pode ir para a prova final. A prova final, ela é separada da validação e do treinamento, por quê? Porque ela contém questões que nunca foram usadas nem no treinamento e nem na validação. E isso permite que você faça uma avaliação mais justa. Né? É possível você usar o banco de dados de teste como validação. Ou seja, você só divide em duas partes. Né? Você divide em duas partes: treinamento e teste. E aí você pode usar o teste como validação. Isso significa que você vai toda hora monitorar se o aluno está conseguindo aprender com a prova final. Né? Isso pode valer a pena em certos casos, mas normalmente não é justo. O justo é que você mantenha esse teste escondido. O aluno não vê nunca. E a rede também não vê nunca. Só no final é que você verifica se houve qual o desempenho da rede ou do aluno, no caso. Né? Então é isso aí, pessoal.